Boa noite, nós estamos aqui em mais uma live para trazer uma reflexão ao seu coração. Agora a Deus que traga bênção e paz na sua vida e na sua família. Hoje nós queremos abordar um tema sobre como nos comportar em meio a essa pandemia do Covid-19. Como nós vamos estar trabalhando essas questões. E é importante nós estarmos como cristãos, como igreja, como família, como profissionais, estar trazendo uma palavra ao seu coração, à sua vida, para que você possa perceber aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família nesses dias difíceis, nesses dias de confinamento, nesses dias de confusão que nós estamos vivenciando nesses dias. Eu sou o pastor Wellington, da Igreja Presbiteriana Renovada de Barra do Garças. Boa noite, eu sou o irmão Carlos, somos da Igreja Presbiteriana Renovada de Barra do Garças e estamos aqui para juntos interagirmos e compreendermos o que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. Nós te convidamos para estar atento sobre alguns assuntos que serão abordados nessa noite no nome de Jesus. Nós queremos agradecer aí a presença já confirmada de alguns irmãos assistindo-nos, irmã Nívia, a irmã Terezinha, alguns irmãos que já estão conectados conosco aí. Que Deus abençoe vocês de forma muito especial. Forte abraço a todos, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, quando falamos do nosso comportamento, da nossa forma de estar vivenciando nesses dias de dificuldade, nós precisamos observar os acontecimentos atuais. Aí está chegando aí o nosso irmão Wilane. Paz, Senhor Jesus, irmã Ilane, Deus abençoe. Em nome de Jesus, alguns irmãos chegando, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai compartilhando aí, curtindo, para que Deus possa falar ao seu coração. E quando nós observamos o que está acontecendo, nós precisamos ter algumas coisas em mente, muito importante para nós. Hoje nós estamos observando que há uma enorme quantidade de informações em relação a esse Covid-19. Informações positivas, informações negativas, pelas quais nós precisamos filtrar todas essas informações para que nós não venhamos entrar em confusão diante do volume de informações que nós recebemos. Hoje nós observamos que a mídia, ela tem traçado inúmeras estratégias políticas e que nós precisamos estar observando todas essas estratégias políticas que estão acontecendo, porque a questão do isolamento, ele se dá de duas formas, de forma horizontal e de forma vertical. Essa tem sido o questionamento, tem sido a coisa que as pessoas têm falado nesses dias e que nós precisamos estar atentos a tudo isso, a essa paralisação das atividades e observar mesmo o que Deus tem para as nossas vidas como cristão, como família, como cidadão, como nos comportar diante dessa situação. É importante nós avaliarmos todas essas informações, essas investidas e conflitos políticos que está ocorrendo nesses dias e esse isolamento. Como nos comportar diante de todos esses fatos? Como nós vamos estar trabalhando isso para que a glória do Senhor venha se manifestar de forma real, de forma verdadeira nas nossas vidas? E é aí que nós vamos trabalhar para que a graça do Senhor nesse dia se manifeste na sua vida. Nós queremos que você, através da palavra, compreenda isso que nós estamos falando com você nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a nós orarmos neste momento, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos nesta noite te louvar, te bendizer, te glorificar. Sabemos que Tu és Deus, Senhor de todas as coisas. E em nome de Jesus, nesta noite, nos traga o entendimento e os irmãos que estão do outro lado ali, Senhor, também possam compreender e entender o que o Senhor tem para a vida deles também. Nós queremos ser canal de bênção nessa noite, para abençoar os nossos irmãos, os nossos amigos
No nome de Jesus, nós damos credibilidade na sua palavra, que é imutável, a sua palavra que não volta vazia. E nesta noite nós proferimos, ó Pai, essa palavra de entendimento em nome de Jesus. Aleluia. A irmã Regina está conosco também aí, alguns outros irmãos que entraram. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa participação é importante para o nosso esclarecimento no nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos sobre essa dificuldade toda de ficar ou não em casa, o que as Escrituras Sagradas nos diz a esse respeito? Nós queremos compartilhar com você o texto de Levítico, capítulo 13, versículo 46. Vamos trazer um breve comentário sobre este texto de Levítico, capítulo 13, versos 46. O irmão Carlos vai ler para nós em nome de Jesus. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Este texto, ele fala justamente de uma situação onde os leprosos, naquele período, eles eram isolados diante de tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Então, se ele era cometido da hanseníase que nós conhecemos hoje, naquela época não havia tratamento. E essa pessoa, se houvesse alguma ferida no corpo, na cabeça, ele precisava ir diante do sacerdote. E estar diante do sacerdote era aquele momento em que o sacerdote faria ali e fazia uma avaliação com esse cidadão. E se fosse constatado mesmo que ele estava suspeita com a lepra, ele era afastado por 7 dias. Ele era afastado do convívio dos demais cidadãos daquela região. E depois dos 7 dias ele voltava ao sacerdote, que conferia, examinava novamente a situação dele. E se novamente aquilo não tivesse sido curado ou continuasse os sintomas, ele ficava por mais 7 dias. E assim, até se constatar verdadeiramente que era a lepra, aí sim, esse indivíduo, ele era afastado por completo da sociedade. Então, se nós olharmos, às vezes nós temos visto muito cristão criticar esse isolamento, mas esse isolamento, mesmo que não tinha aqui o nome de quarentena, a Bíblia já falava sobre esse momento onde as pessoas eram tiradas do convívio social para que eles pudessem então ser tratados e que aquela epidemia, aquele contágio não viesse a proliferar diante do restante da população. Então, olhar para essa situação e podemos olhar para as Escrituras Sagradas é compreendermos que o isolamento é importante, ele é necessário e ele é bíblico. Quando lemos o livro de Números, capítulo 26, ele vai trazer também a mesma ideia desse isolamento social, pelo qual às vezes nós deixamos passar batido. Números 26, 51, diz assim o texto: são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Então, todos esses foram os indivíduos que estavam próximos e que precisavam ser isolados para não ser contagiados. Hoje, nessa grande dificuldade que nós estamos vivenciando, uns querendo trabalhar, outros querendo ficar em casa, mas nós precisamos cuidar das pessoas que correm risco, dos nossos idosos, das nossas crianças, porque são vulneráveis e são pessoas passíveis à contaminação. E nós não podemos estar questionando. O outro questionamento que nós fazemos muito é em relação a obedecer ou não às autoridades. Quando lemos a palavra do Senhor, nós observamos que as autoridades, ela tem algo a nos dar que às vezes nós não percebemos, porque toda autoridade, ela é constituída por Deus. E se ela é constituída por Deus, nós precisamos de fato
e de verdade entender tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando nós falamos de obedecer às autoridades, se você olhar no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, nos fala sobre isso. Nos fala sobre a autoridade. E muitas vezes nós passamos desapercebidos. Diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então todas as autoridades que estão sobre a terra foram instituídas pelo próprio Deus. E quando nós falamos, no nosso caso, no Brasil, que nós somos um país democrático, nós elegemos essas autoridades. O número maior acaba sendo vencedor. Então muitas vezes nós começamos a contender, começamos a criar alguns entendimentos errôneos, sendo que nós que temos o poder de definir quem nós queremos como autoridade na nossa vida. Então que nós possamos estarmos prontos a obedecer à autoridade e abençoá-los também no nome de Jesus. E é aí que nós precisamos compreender e saber como agir, como nos comportar diante desses conflitos, diante dessas dificuldades todas que estamos vivenciando nesses dias. Porque se nós observarmos, esses conflitos não giram só em torno da questão política, da questão da saúde, mas são conflitos espirituais. Espirituais porque às vezes nós não estamos vendo a dinâmica daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, o nosso comportar, o nosso agir, nós precisamos avaliar algumas coisas. Primeira delas, nós precisamos entender que esse vírus, o coronavírus, chamado de Covid-19, ele é real e é contagioso. Se ele é real, é contagioso, nós precisamos estar alerta para tudo isso. Outra coisa que nós não podemos estar fazendo é não cair na provocação política partidária. Como cristãos, nós precisamos ter uma posição firme, bíblica diante do Senhor. Nós precisamos nos posicionar, mas não cair nessa provocação política, achar que o partido tal ou o partido Y ou a situação presidencial ou parlamentar é a melhor situação. A que nós temos que entender é que, independente dos posicionamentos políticos, a enfermidade, o vírus está aí e nós precisamos lidar com ele. E ele é real. Nós temos que entender que é real. E a palavra vírus nós falamos muito nela no nosso dia a dia. Sempre acontece isso com o nosso aparelho smartphone, com o nosso notebook. Sempre, às vezes, entra um outro programa lá e acaba pegando o vírus, né? E aí você tem que tratá-lo, você tem que levar para o técnico para fazer a revisão. E isso é o que está acontecendo nos dias atuais. Às vezes nós nem percebemos, mas nós estamos acostumados com essa palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas, além de nós sabermos que esse vírus é real, é contagioso, que nós não podemos cair na provocação política nem partidária, nós precisamos observar as orientações do Ministério da Saúde. Ou seja, nós precisamos evitar, nesse primeiro momento, aglomerações. Precisamos tratar da nossa higiene, cuidar das mãos, ter sempre em mão ali o seu álcool em gel, lavar bem as mãos com água e sabão, cuidar da higienização da casa, evitar esse trânsito muito de lá para cá, porque faz parte desse processo pelo qual nós queremos desenvolver de bênção e de alegria diante do Senhor. Agora, outra coisa que nós não podemos fazer é entrar em pânico. Jamais podemos entrar em pânico, achar que vamos todos morrer ou alguma coisa dessa natureza, porque hoje nós ficamos polarizados. De um lado, aqueles que acham que a economia vai entrar em bancarrota,
do outro aqueles que a epidemia vai alastrar sobre todas as coisas e arrasar com todo mundo. Mas nós precisamos entender que as Escrituras Sagradas nos dizem, elas nos dizem algo muito especial, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Deus está no controle. Deus está junto conosco, trazendo aí a graça eterna do Senhor. E isso é importante para nós, para mim, para você, para que juntos nós possamos estar buscando orientação a Deus para que todos sejam transformados e abençoados pelo Senhor. E quando o pastor traz esse texto de Romanos capítulo 8, 27, Paulo continua escrevendo aos Romanos, dizendo: o que nos separará do amor de Deus? Será a fome, a peste? Aí ele fala que nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Deus. Então, meu querido, nada nos separará do amor de Deus. Vai vir, está acontecendo essa pandemia, está acontecendo essa situação, mas nada vai nos separar do amor de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra dele vai dizer claro isso: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua casa. Aleluia! É motivo de nós louvarmos a Deus, é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse Jesus maravilhoso que tem nos amado e tem nos dado graça infinita e uma graça maravilhosa. Por isso, diante de toda essa turbulência, de toda essa dificuldade pela qual nós estamos passando, nós precisamos entender uma coisa: como igreja, como cristão, como eu devo me comportar? Primeira coisa que nós entendemos, que devemos crer que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está na mão dele. E ele controla todas as coisas. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O guarda de Israel, ele é o Senhor Jesus. Nós temos que ter também nós temos que ter motivos definidos de oração também. Às vezes nós brigamos com a situação A, B, mas nós temos que orar pelas nossas autoridades, pelos serviços essenciais, para que não haja um desequilíbrio, queridos, para que seja encontrada uma vacina, ou também para a questão econômica do nosso país. Muitas vezes nós ficamos desesperados e esquecemos de fazer o essencial, que é orarmos, porque a oração, ela é a chave de todas as coisas. Nos diz o livro de Jeremias, que se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos responder, vai nos trazer coisas novas, grandes e ocultas que não sabemos. Então, quando eu creio, quando eu tenho essa visibilidade de entender que eu tenho definição da minha oração, que eu tenho que orar pelas autoridades, então eu estou colocando em prática aquilo que o Senhor deixou para mim. Olha, o poder da oração, ele pode muitas coisas. E eu e você, nós temos essa arma poderosa. Então, que você e eu possamos orar, possamos usar essa arma como uma vacina, porque a oração é uma vacina. A oração é um antídoto para esse vírus, porque a oração pode muitas coisas. E quando nós falamos sobre o nosso comportamento, o nosso agir como cristãos, como cidadão, é crer que Deus pode mudar, é ter motivos específicos de oração. Ore pelas autoridades mesmo, assim como o Carlos mencionou. Não deixe de orar pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, pelo poder eclesiástico, por todos aqueles que estão investidos de autoridade e que estão na cadeia de tomada de decisões. Você precisa orar por essas pessoas. Você precisa rogar a Deus para que haja um equilíbrio econômico, para que não haja uma bancarrota ou uma dificuldade maior, como o desemprego ou que outras coisas aconteçam. Mas que nós possamos orar, rogando a Deus que mude essa situação. E quando nós olhamos para tudo isso, como eu disse no início, nós estamos olhando não só para o sistema econômico ou o sistema político
ou o contágio de um vírus, mas existe algo no mundo espiritual que precisa ser compreendido. Para esse período todo, olhar para tudo isso e dizer, será que, por que Deus permitiu que um vírus parasse todas as coisas? Um vírus parasse e desse com que as pessoas tivessem mais tempo para meditar e refletir. E é justamente aí que nós precisamos rogar a Deus que esse período que nós estamos vivenciando, aprove Deus que seja um período de quebrantamento, um período de despertamento para a oração, para a vida com Deus, para a busca incessante de louvor e adoração àquele que é o autor e consumador da nossa fé. E é justamente a esse Deus, consumador da nossa fé, que nós queremos abençoar a sua vida e a sua família. Quando o pastor fala nesse despertamento, quando fala nesse quebrantamento, nesse período que a igreja precisa se posicionar, nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos no livro de Daniel, capítulo 10, que ele, olhando as Escrituras, percebe que o período do cativeiro havia se encerrado, 70 anos. Então ele começa a orar. Me chama a atenção que a oração de Daniel, ela é no plural, não é no singular. Ele, como profeta, diz, Senhor, nós erramos, Senhor, nós falhamos. Então, queridos, que nós possamos orar também no plural. Senhor, nós como igreja, nós temos falhado. Senhor, nós como nação temos falhado. Abençoe essa nação, Senhor. Cure essa nação. E quando nós olhamos para o livro de Jeremias, citado pelo Carlos, no capítulo 29, e o versículo 7 diz assim: procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Precisamos orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, para que haja paz, haja cura, haja libertação, para que nós possamos então ser agraciados pelo amor de Deus, que quando Ele se manifesta, Ele lança fora todo medo. Aleluia. Não se preocupe, não se angustie, não se apavore, creia que o Senhor Jesus está contigo e te abençoará. E nós queremos, nesse momento, orar, porque se houver qualquer resquício de medo ou de pânico em sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa remover da sua vida, do seu coração, dando para você clareza, estabilidade diante dessa crise, desse momento difícil. Cuide-se e cuide daquelas pessoas que você ama, porque isso é importante, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nos concede estarmos reunidos, ó Deus, nesse instante via redes sociais. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que esta mensagem chegar. Ó Deus, que a graça do Senhor possa proteger as famílias, proteger, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, profissionais, ó Deus, que estão aí imbuídos, ó Deus, nessa tarefa de cuidar das pessoas que estão isoladas, ó Deus, suspeita do coronavírus. Ó Deus, os profissionais da saúde, os profissionais, ó Deus, que estão trabalhando, chamado, ó Deus, de essenciais, ó Deus, para subsistência. Abençoe todos esses profissionais, dando a eles, ó Deus, cobertura, ó Deus, dando a eles graça, força, para que eles possam superar e abençoar outras pessoas. E aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, em quarentena, guardados em casa, ó Deus, que o Senhor dê para eles também sabedoria, para não ficar, ó Deus, engodados pelas fake news, ó Deus, ou também pelas notícias, ó Deus, conflituosas, mas que o Senhor possa dar sabedoria e clareza, para que eles possam interpretar, ó Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo. Nós queremos abençoar, ó Deus, cada um neste momento, declarando que a graça do Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus e que o amor do Senhor Jesus permaneça sobre cada um dos teus filhos, ó Deus, que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. Nós queremos trazer a você uma palavra de alegria, porque nós da Igreja Presbiteriana Renovada se preocupamos com você,
se preocupamos com a sua saúde e queremos que a graça do Senhor, o amor dele, alcance o seu coração. Que Deus te abençoe fortemente em nome de Jesus. Você é muito importante para nós. Qualquer coisa estamos à disposição. Alguma dúvida, alguma sugestão, estamos aqui para abençoar a sua vida. Estamos aqui em prol do reino. Então, precisando, só nos chamar. Estamos aqui em prol da sua vida. E nós te amamos em Cristo Jesus. Nós queremos deixar as redes sociais, o WhatsApp da igreja, aí que você pode acessar no Facebook. Você pode direto mandar mensagens e receber mensagens, esclarecimentos. É só você abrir o Facebook, olhar aí que tem o nosso WhatsApp. Você clica aí que é o WhatsApp da igreja. Nós vamos estar respondendo para você as suas dúvidas, o seu questionamento, o seu pedido de oração. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, no nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos que estão aí conectados conosco, que Deus te abençoe e até a próxima transmissão, no nome do Senhor Jesus.